Olá pessoal, meu nome é John e nós aqui da Literal Server estamos continuando a nossa série de videoaulas sobre Introdução à Teoria da Literatura, Gêneros Literários e Gêneros Textuais. Na aula de hoje nós discutiremos o gênero textual literário conhecido como o conto. Vamos lá! Ao falarmos sobre o conto, muita gente confunde as questões de como caracterizá-lo, como identificá-lo, como, digamos, conceituá-lo. A conceituação, definição de conto é fácil. Então, trata-se de uma narrativa breve, não muito longa, que não possua tantas personagens, nem tantos conflitos. O que seria? Seria um texto escrito que ele conte uma história fechadinha, com meio, com introdução, desenvolvimento e desfecho, né? Digamos, começo, meio e fim, de uma forma bem objetiva, bem curta. Conto é assim, é uma categoria que existem várias definições diferentes. Por exemplo, pode ter um microconto, onde eu vou contar uma história em uma linha, em 2 linhas, 3 linhas, um parágrafo. Mas também existem os contos que são maiores, mais longos, que eles possuem 30, 40 páginas. Também são contos. Contos de, digamos, 2, 3 páginas, enfim. Não existe essa de querer categorizar ou conceituar o conto através do seu tamanho. Como eu disse, existem contos mais longos, contos bem breves, microcontos, mini-contos, e também contos com tamanhos normais, de 4, 5, 6, 7 páginas. Geralmente as pessoas pensam que esse tipo de conto de 5, 6, 7, 8 páginas é mais fácil de identificar. Já os microcontos, eles também são fáceis de identificar. Só que acontece quando os contos são muito grandes, eles podem se confundir com novela. Outra coisa, esses contos medianos que tem uma quantidade de página menor, 3, 4 páginas, ele pode se confundir com a crônica. E esses contos menores, dependendo da fórmula que ele está sendo escrito, e eles são mais precisos. Você sabe que são microcontos, mini-contos, e não tem como se confundir. Mas o principal, o mais fácil de se identificar e conhecer, seriam os minis e os microcontos. Ele é fácil, ele geralmente é uma frase que ela, por mais que ela seja breve, ela vai te passar uma história, né? Vamos falar sobre cada um deles, vamos dar exemplos sobre cada um deles. Essa é apenas uma pequena introdução para você entender essas 3, não são modalidades, que todos eles estão dentro do conto, mas 3, digamos, subtipos que existem e que alguns confundem a cabeça das pessoas. Então, iniciando, vamos começar então por ordem, vamos pensar no microconto, no miniconto. O miniconto ele tem que ser preciso, rápido, objetivo. Isso quer dizer o quê? Ele precisa passar uma mensagem em poucas palavras. Vamos pensar um dos mais famosos do mundo, digamos, Hemingway. Hemingway, uma vez, tem até uma história que ele estava num bar e ele já tinha escrito alguns livros, lançado alguns livros, ele já era um escritor de certo renome, e ele estava num bar assim, onde algumas pessoas mais intelectuais, jornalistas, escritores, frequentavam, e ele estava bebendo. E nisso, no meio da bebedeira, o pessoal começou a, digamos, querer provocá-lo, dizendo assim: você não é um escritor, um dos melhores escritores da atualidade, não é você que é conhecido pela sua precisão, por escrever de uma forma precisa, objetiva, que essa é uma característica muito certeira do conto. A gente precisa ser objetivo, assertivo. No conto se diz que não é menos é mais, você precisa ser preciso nas palavras, nas frases, e muitos contistas acreditam nisso. Enfim, voltando a essa lenda urbana que existe, e desafiaram o Hemingway a fazer um conto mais curto do mundo, o melhor microconto que existe ali. Ele escrevia ali uma frase, um conto para eles, né? E Hemingway não queria, meio assim, mas de tanto insistirem, eles foram lá, convencendo ele. Eles falaram: tá bom, vou fazer isso, já
que vocês me encheram o saco, digamos assim, e eu quero tomar aquela bebida em paz. Então o Hemingway pegou um papel, pegou uma caneta e escreveu assim: vende-se sapatos de bebês nunca usados. Aí tá, vende-se, 2 pontos, sapatos de bebês, vírgula, nunca usados. Um ponto final. Essa era a frase, essa era o conto dele, microconto dele. Por quê? E todo mundo ficou abismado. Mas por quê? Porque a gente pode caracterizar esse microconto como um conto. É difícil pensar isso. Vende-se sapatos de bebês, nunca usados. Mas aí que tá. A categoria, a finalidade do microconto é isso. É contar uma história, ou que a história continue na sua cabeça, ela seja desenvolvida por você, pelo leitor, né? Mesmo sendo curta. Vamos analisar? Vende-se sapatos de bebês. Por que estão vendendo? Quem que está vendendo sapatos de bebê? É uma mãe? É um pai? Quem seria essa personagem que está vendendo sapatos de bebês? 2 pontos, né? Vende-se, 2 pontos, sapatos de bebês, vírgula, nunca usados. Nunca usados por quê? Esse bebê morreu? Essa mulher, ela tinha um sonho, se for uma mulher a que está vendendo, tinha um sonho de ter filhos e não teve. Você entendeu a complexidade dessa frase? O quanto que ela carrega intrinsecamente por trás dela? Você vai desencadear uma série de reflexões e imaginações que essa frase vai desencadear um conto na sua cabeça. Você vai querer compreender o que está acontecendo, por que está vendendo esse sapato, por que ele nunca foi usado, será que ela sofreu um aborto, era um casal que tinha um filho, que ia ter um filho, mas sofreu um aborto. A gente não sabe, isso explora a nossa imaginação. A finalidade do microconto bem executado é isso, explorar a nossa imaginação, fazer com que a história continue através da nossa cabeça, né? Da nossa impressão, da nossa reflexão. Tem outro muito famoso, que eu não vou lembrar o nome exatamente do autor agora, nesse instante, mas que é de um... eu sei que ele se eu não me engano, ele é espanhol. Não vou falar besteira, que eu não vou afirmar nada que eu não tenha certeza no momento. Só estou extrapolando um pouco. Enfim, desse autor que é conhecido como um dos melhores microcontos, mini contos do mundo. Que é também uma frase simples, quer dizer assim: quando ele acordou, o dinossauro ainda estava em seu quarto. Digamos, um microconto para ser infantil, não é? Mas para mim não importa isso se é caracterizado como um microconto infantil ou não. Mas você imagina, quando ele acordou, o dinossauro ainda estava no seu quarto. O que isso quer dizer? Ele estava sonhando com um dinossauro, aí ele acordou e tinha um dinossauro de verdade no quarto dele? Ou ele levou um dinossauro para casa quando estava bêbado no outro dia e acordou, o dinossauro estava lá? De onde surgiu o dinossauro? Entendeu? Tudo isso ele traz toda uma reflexão. O desenvolver da história do microconto bem executado acontece na sua própria cabeça, no seu próprio pensamento, no intelecto do leitor que está assimilando aquela informação. Então, basicamente, para caracterizar de uma forma rápida, definir, um microconto seria isso. Existe uma dúvida, geralmente quando a gente encontra contos assim mais medianos, com 2, 3, 4 páginas, por exemplo, de se confundir esse conto com uma crônica. Muita gente não sabe identificar às vezes um tipo de texto, se é um conto ou se é uma crônica. Inclusive existe uma modalidade chamada croniconto, que se mistura os elementos da crônica e do conto ali sim, num texto só. Mas nesse não é o caso. Quando você tiver em dúvida se é um conto ou uma crônica, é só você ir pelas características básicas, definições básicas do conto, né, da categoria do conto, para identificar esse tipo de texto. Por exemplo, lembrando que o conto ele se trata de uma categoria de texto curto, geralmente ele é mais curto, ele não apresenta muitas personagens, geralmente é 1, 2, 3 personagens. Pode acontecer de alguns contos terem personagens a mais, mas é muito raro. A maioria são poucos personagens, um conflito principal. No conto não existe essas reviravoltas, essas subtramas, vários núcleos, vários conflitos. O conto é objetivo, ele tem uma história a ser contada de uma forma rápida.
conta. Então ele apresenta aquela história, apresenta qual que é o temático, o objetivo principal, e a pessoa segue ali o personagem naquele conflito. Não se aparecem outros problemáticos, outros assuntos a serem resolvidos. Ele é bem objetivo. O conto é um texto curto, geralmente por causa da objetividade. E justamente isso, no conto não cabe espaço para muitas descrições, muito floreio que cabe no romance. Colocar vários elementos, descrições, não se apega tanto ao tempo, ao espaço, nem isso. Em todos esses elementos que estão presentes no romance, que a gente vai ver mais futuramente, não cabe no conto. Sendo simples, direto, o conto é essa narrativa curta, direta, objetiva, que não se apresentam vários conflitos, geralmente são poucos personagens, 1 a 2, 3 personagens, e focam para resolver um conflito principal, contar uma história principal. Basicamente é isso. E quando existe aquela narrativa muito longa, que chega a ter 20, 30, 40 páginas, um conto desse nível, o que acontece? Muita gente pode confundir com uma novela, que é outra categoria que também falaremos mais à frente. Mas ele não é, porque é só você fazer essa mesma característica de análise dos principais pontos. Ele pode ter 40 páginas, mas ser um conto ainda porque ele só apresenta um conflito, ele só tem 1, 2, 3 personagens principais, ele não tem digamos assim, tanto apego com o tempo, com o espaço, não tem várias resoluções de situações que o personagem tem que resolver. Geralmente é aquilo, mesmo um conto mais longo, ele vai ter essas características, que são poucos personagens e a resolução de um conflito principal. É porque às vezes uma determinada história, por mais que seja conto, ela tem que ter ela é maior, ela precisa de um tempo maior a ser desenvolvida, a ser contada. Então existem, por exemplo, Sagarana, livro de João Guimarães Rosas, são contos de 30 a 40 páginas, mas não deixam de ser contos por isso. É a resolução de conflitos ali, mas de uma forma mais objetiva. Não precisa de tantos personagens, não precisa de tantas situações para ser contada aquela história. Então basicamente é isso, é a forma de identificar para não ter essas dúvidas entre contos maiores com novela, entre esses contos medianos com crônica, e os contos, mini-contos, microcontos são fáceis, como a gente viu, de serem identificados. Mas basicamente é isso. Para não prolongarmos tanto o assunto, por definição, podemos dizer que conto é uma narrativa breve, objetiva, que foca apenas em um conflito principal a ser desenvolvido ao decorrer do enredo da história. Geralmente apresenta-se com poucos personagens, um personagem principal, ou um segundo e o terceiro coadjuvantes, mas não foca em grandes núcleos de pessoas, núcleos digamos assim, de personagens, como romance pode ter. Comparado ao conto, tem essas diferenças principais. Um romance ele pode ter várias situações, vários conflitos, vários personagens, vários pequenos núcleos dentro de uma trama que pode se encontrar no final ou não no meio, enfim, não importa. O romance ele permite toda essa gama de possibilidade. Já o conto não, ele precisa ser uma narrativa curta, objetiva, com poucos personagens e poucos conflitos, e um clímax, uma tensão principal ali que vai dar mote em toda aquela história. Então geralmente o conto não se preocupa tanto assim em desenvolver o espaço, com o tempo, espaço, esse tipo de coisa. O principal dele não é desenvolver cenário, a não ser que seja isso a questão principal do conto, a temática principal do conto. Mas geralmente ela não trabalha tanto o tempo, o espaço, não trabalha tanto a personagem quanto um romance pode trabalhar. Então trata-se simplesmente de uma narrativa curta, objetiva, com poucos conflitos, uma temática principal e que pode ser desenvolvida através de poucas linhas, 1 página, 3, 4, 5 páginas e até mesmo 30 páginas, a depender do tamanho da história em si que quer ser contada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, mesmo dessa forma breve, dessa explicação mais simples. É essa a nossa intenção mesmo, tentar simplificar para você os principais conceitos acerca dos gêneros textuais, literários, que nesse caso o conto, né, de uma forma mais fácil para você possa compreender pelo menos os principais aspectos acerca de o que caracteriza, o que define um conto. Então, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificação, se inscreverem no nosso canal e até a próxima.